Um homem conseguiu poderes cósmicos e agora pode controlar o Quarteto Fantástico como se fossem marionetes. A história começa com um homem cavando um buraco na praia. Ele está em busca de argila para poder fazer suas esculturas. Enquanto fazia isso, ele escutava pelo rádio que vários prêmios estavam sendo dados para artistas ao redor da cidade de Nova York. Esses artistas foram homenageados como os maiores artistas da cidade e esse homem fica cheio de inveja. Ele diz que as esculturas dele são muito melhores do que as esculturas desses outros artistas e é ele quem devia estar recebendo esse prêmio. Sua genialidade é ignorada enquanto idiotas estão recebendo prêmios. O homem está extremamente irritado. Ele merece respeito até que de repente escorrega, pois estava chutando a areia e vê algo se aproximando pelos céus. Um objeto está caindo e atinge o solo bem ao lado desse homem. Quando se aproximou, ele ficou em choque. Toda a argila que ele iria utilizar para fazer suas esculturas mudou de cor. Toda a argila está roxa. O homem se desespera, afinal a argila está estragada e ele não poderá mais fazer suas esculturas. Rapidamente, o local onde aquele objeto caiu foi completamente cercado. Pessoas vieram observar e o Quarteto Fantástico apareceu de repente para investigar. A polícia não deixa ninguém se aproximar e aquele homem fica muito irritado. Ele vem nessa praia há décadas para pegar sua argila e agora está sendo impedido pela polícia e também pelos super-heróis que acabaram de chegar. Senhor Fantástico se aproximou e descobriu que foi um pedaço da estação espacial onde eles ganharam seus poderes que atingiu aquela praia. Toda a energia cósmica foi absorvida pela argila e agora eles precisam garantir que ninguém pegue nada dessa praia, pois é muito perigoso. Enquanto a polícia mantém todos afastados, o Quarteto Fantástico vai se juntar para remover toda aquela argila contaminada por energia cósmica. Mas enquanto Johnny incendiava toda aquela área, vemos que aquele homem já havia pego uma grande quantidade daquela argila e irritado foi embora. Depois que Johnny incendiou a argila, ela ficou dura e o Coisa conseguiu removê-la da praia. Senhor Fantástico quer analisar toda essa argila em seu laboratório. Ao mesmo tempo, o escultor chegava em sua própria casa. Aparentemente, ele é rico, pois mora numa mansão e mesmo assim sente inveja de outros artistas. Irritado, pois o lugar de onde ele retira sua argila foi destruído, o homem ligou a TV e começou a fazer uma escultura com a argila que removeu da praia. Ele viu uma reportagem com o Senhor Fantástico explicando que um pedaço da estação espacial que deu os poderes ao Quarteto Fantástico caiu naquela praia hoje de manhã. Eles já recuperaram todos os pedaços e garantem que ninguém correrá perigo. Enquanto isso, aquele homem fazia uma escultura do Senhor Fantástico. E enquanto ele esticava essa escultura, o Senhor Fantástico na vida real estava sendo esticado também. Ninguém entendeu nada, ele esticou a cabeça até o meio do público e o escultor arremessou a estátua que acabou de esculpir. O Senhor Fantástico também foi arremessado e agora aquele homem percebeu que tudo que ele faz com sua escultura acontece com o modelo original. Senhor Fantástico não está entendendo por que seu corpo se move sozinho e o Johnny está achando tudo isso muito engraçado. O escultor já entendeu muito bem que agora possui superpoderes. Ele controla o Senhor Fantástico da maneira que quiser e vai utilizar aquela argila para controlar toda a humanidade e finalmente conseguir sua vingança. O Senhor Fantástico analisa seu próprio corpo para tentar entender o que estava acontecendo, mas tudo está parecendo normal. Senhor Fantástico fala que tudo isso é muito estranho. Ele conseguia escutar uma espécie de sussurro em seu ouvido e não conseguia controlar seu próprio corpo. Susan fala que todo o planeta Terra viu o que aconteceu. De repente, o Senhor Fantástico percebeu que o Johnny levou um garoto chamado Ricky até o edifício Baxter. Acontece que Ricky é um ator muito famoso e Johnny quer ser amigo dele para poder conseguir um papel num filme e se tornar mais famoso ainda. Mas o pequeno Ricky está causando muitos problemas ali no laboratório. Ele quer tocar em todos os equipamentos do Senhor Fantástico e até mesmo a Susan não gostou nem um pouco disso. Senhor Fantástico tem que remover o computador das mãos do Ricky e mesmo assim o jovem insiste em causar problemas. O Coisa fala que eles poderiam deixar o Ricky na embaixada da Latvéria, mas antes de completar sua frase, os olhos do Coisa mudaram de cor e ele simplesmente
saiu do laboratório. Na verdade, vemos que ele saiu do edifício Baxter. O Coisa está sendo controlado pelo escultor, que pretende mostrar sua força para o mundo inteiro. O Coisa arremessa um carro para longe e depois vemos que um artista estava mostrando sua nova obra-prima para muitas pessoas numa galeria de artes, até que o Coisa atravessou uma das paredes. Depois pegou esse artista e o levou embora dali. Ao mesmo tempo, lá no edifício Baxter, Susan e o Senhor Fantástico achavam que aquela argila era a culpada pelos movimentos do Senhor Fantástico, mas isso não faz sentido, pois os outros membros do Quarteto Fantástico não tiveram nenhum sintoma. Segundo o Senhor Fantástico, enquanto ele se movia sozinho, ele sentia que tinha alguma espécie de inteligência por trás de tudo isso. De repente, Alicia, a amiga do Coisa, veio contar que tem algo acontecendo com o Coisa. Todos precisam assistir à televisão e quando fazem isso, descobrem que o Coisa estava invadindo lugares e levando os artistas embora. O Quarteto Fantástico acha que só pode ser alguém que está controlando o Coisa e eles precisam encontrá-lo imediatamente. Enquanto conversavam, Alicia comentou que ela conhece todos os artistas que o Coisa levou. Eles trabalhavam com o padrasto dela na época que Alicia ainda estava aprendendo a fazer esculturas. Todos esses artistas ganharam prêmios de melhores artistas na noite passada. O Senhor Fantástico então vê uma lista com todos os artistas que ganharam esse tal prêmio e apenas um desses artistas ainda não foi levado pelo Coisa. O Quarteto Fantástico vai ter que ir até a casa dele. Infelizmente, Ricky exigiu que fosse levado com eles. No caminho, eles deixam Alicia na casa dela e vemos que aquele escultor estava observando. O Quarteto Fantástico chegou até a casa do último artista e o Coisa já estava lá para levá-lo embora. Para poder distrair os super-heróis e escapar dali com aquele artista, o Coisa arremessou um carro contra um prédio e esse prédio começou a desmoronar. Susan teve que utilizar seus poderes para segurar o prédio, mas foi por pouco tempo. Ela teve que deixá-lo cair. O Coisa aproveitou para escapar e, assustado com tudo isso, Ricky pediu para ser levado para casa. Enquanto isso, Alicia tentava ligar para seu padrasto, mas ele não atendia a ligação e de repente Ben invadiu a casa dela. A mulher só teve tempo de avisar ao Quarteto Fantástico que o Coisa chegou. Quando Alicia acordou, ela estava na casa de seu padrasto. Isso mesmo, o escultor é padrasto da Alicia. Ele conta para sua filha que agora o Coisa é o empregado dele. O escultor trouxe sua filha para mostrar para ela o que vai acontecer. O homem diz que sua arte agora controla a vida e oferece para Alicia a oportunidade de se juntar a ele e controlar o mundo inteiro. Mas Alicia fala que ele tem que parar com isso. O que seu padrasto está fazendo é errado e ela já mandou a localização de onde está para o Quarteto Fantástico, que apareceu logo em seguida. O padrasto da Alicia disse que a partir de agora ele se chama Mestre das Marionetes e revelou que já tinha estátuas prontas para controlar o Quarteto Fantástico. O primeiro a cair sob seu controle foi o Tocha Humana, e o Mestre das Marionetes ordenou que o Tocha Humana atacasse os outros dois membros do Quarteto Fantástico. Susan se defende contra o Coisa, enquanto o Senhor Fantástico ataca o Johnny. Enquanto isso, o Mestre das Marionetes fala que tem o poder para controlar suas pessoas através de sua mente com a ajuda de toda aquela argila. Ao ouvir essas palavras, o Senhor Fantástico teve uma ideia. Eles precisam destruir as estátuas para quebrar o controle do Mestre das Marionetes, mas Susan não vai conseguir fazer isso agora. Ela e o Senhor Fantástico trocaram de lugar para tentar destruir as estátuas. Mas foi a própria Alicia que pegou um martelo e conseguiu quebrar a estátua do Coisa. Em seguida, o Mestre das Marionetes utilizou Tocha Humana para atacá-los, mas o Coisa conseguiu refletir o fogo e destruiu a estátua dele. Agora, o Mestre das Marionetes não controla mais ninguém e Ben está pronto para destruí-lo, mas Alicia não permitiu que ele fizesse isso. Mesmo que aquele homem tenha feito algo terrível, ele ainda é o pai dela. Alicia salvou o Quarteto Fantástico e, graças a ela, eles puderam levar o Mestre das Marionetes para a prisão. Mas mesmo assim, ele não vai desistir de sua vingança. Ele conseguiu esconder a argila dentro de seu óculos e vai fazer estátuas para controlar os guardas.
E pouco tempo depois, enquanto o Quarteto Fantástico estava no edifício Baxter, o Senhor Fantástico apareceu de repente e disse que construiu um amplificador de energia cósmica. Ele achou isso muito estranho, pois nem sabe o que vai fazer com esse amplificador. Susan então avisa para todo mundo que estão passando reportagens na televisão a respeito dos perigos que o Quarteto Fantástico oferece para a cidade, e de repente alguém veio visitá-los no edifício. É o chefe de polícia junto do prefeito. Eles estão ali para dizer que o Quarteto Fantástico foram expulsos do edifício e estão proibidos de fazer atos heróicos ao redor da cidade. Eles nem sabiam, mas o prefeito estava sendo controlado pelo mestre das marionetes. O Quarteto Fantástico não acreditava que estavam sendo expulsos do prédio, mas realmente é oficial. Não tem nada que eles possam fazer. Até o carro do Tocha Humana foi levado embora. O Senhor Fantástico percebeu que até mesmo todo o dinheiro do Quarteto Fantástico foi confiscado. Eles não possuem mais nada, nem mesmo um lugar para dormir. Envergonhada, Susan deixa todo mundo invisível e eles vão pedir para dormir na casa da Alicia. O Quarteto Fantástico sabe que deve ter sido algum super vilão que fez isso com eles, provavelmente alguém capaz de controlar as mentes das pessoas, mas descartaram a possibilidade de ter sido o mestre das marionetes, afinal, ele está na prisão. Como não tem outra escolha, o Quarteto Fantástico vai ter que visitar seus inimigos para perguntar quem foi o responsável pelo que está acontecendo, e o Senhor Fantástico pediu para Alicia ir até a prisão visitar o padrasto dela. Além disso, como eles não têm dinheiro, todos os membros do Quarteto Fantástico terão que conseguir um emprego. O Coisa foi o primeiro que conseguiu um trabalho. Tocha Humana foi até a casa do Homem Toupeira perguntar se foi ele quem expulsou o Quarteto Fantástico de seu prédio, mas o Homem Toupeira disse que não e mandou o Johnny ir embora. Vemos que o Senhor Fantástico conseguiu um emprego ensinando física quântica para crianças do Jardim da Infância. O Coisa foi visitar Victor Von Doom para perguntar se ele é o responsável pelo que aconteceu, mas o supervilão disse que não. E logo depois disso, vemos que Susan conseguiu um emprego utilizando seus poderes para divertir as crianças. Senhor Fantástico foi conversar com algumas vacas para perguntar se foram elas que fizeram isso com o Quarteto Fantástico, mas elas disseram que não, pois na verdade essas vacas eram seres alienígenas disfarçados. Depois de trabalhar muito e fazer muitas perguntas, o Quarteto Fantástico voltou até a casa da Alicia. Ela disse que seu padrasto está normal, não foi ele que fez nada disso, e de repente, ela falou que o Quarteto Fantástico não vai mais poder ficar na casa dela, pois eles são perigosos demais. Vemos que, na verdade, Alicia estava sendo controlada pelo mestre das marionetes. O homem está controlando todos na cidade de Nova York, até mesmo os jornalistas da televisão. Os guardas da prisão servem todas as comidas que ele deseja, e agora o mestre das marionetes chegou até a parte final de seu plano. O Quarteto Fantástico se escondeu num antigo galpão que pertence ao pai do Senhor Fantástico. De repente, todas as autoridades policiais de Nova York apareceram para prendê-los. Eles possuem os mais tecnológicos objetos letais que foram produzidos pelo próprio Senhor Fantástico. Ele queria que as autoridades tivessem como defender a cidade na ausência do Quarteto Fantástico. Todos querem se defender contra os policiais, mas o Senhor Fantástico pede para que eles se entreguem, pois se lutarem, estarão infringindo a lei. O próprio Senhor Fantástico vai escapar desse lugar para descobrir quem é o supervilão que está por trás de tudo isso. Os outros membros do Quarteto Fantástico foram levados até a prisão. Assim que entraram, eles foram colocados numa cela e um vídeo do mestre das marionetes começou a tocar numa televisão. Ele conta que colocou todos na cidade contra o Quarteto Fantástico, até mesmo sua própria filha. Tudo isso foi apenas uma distração, pois já fazem semanas que o mestre das marionetes está controlando alguém muito importante, o homem mais inteligente do planeta Terra. Ao escutar essas palavras, os três têm que fugir daquela prisão, mas o mestre das marionetes colocou os guardas na frente deles. Para sair, eles terão que ferir esses guardas inocentes. Enquanto isso, o próprio mestre das marionetes estava no edifício Baxter, junto do Senhor Fantástico. Os amigos lutavam contra os policiais da maneira mais gentil possível para que ninguém se machucasse. Eles conseguiram escapar da prisão e o mestre das marionetes teve que se apressar. Acontece que foi ele quem mandou o Senhor Fantástico construir o amplificador de poderes cósmicos.
Com a ajuda desse dispositivo, ele vai poder controlar todas as pessoas do planeta Terra e nem precisa mais da argila. Quando aciona o dispositivo, o mestre das marionetes sente todas as mentes das pessoas do planeta Terra e começa a controlar todo mundo. O Quarteto Fantástico percebeu que as pessoas na cidade de Nova York estavam paradas, pois todas estão sendo controladas. Elas começam a atacar o Quarteto Fantástico e Susan não tem outra escolha, tem que tirar seus amigos desse lugar. Eles vão direto até o edifício Baxter e encontram o mestre das marionetes junto do Senhor Fantástico. O super vilão deveria estar escondido, mas preferiu ficar no primeiro lugar onde o Quarteto Fantástico viria procurá-lo. O homem então vai começar a controlar os outros membros do Quarteto Fantástico e começa pelo Coisa, mas ele não consegue. Depois disso ele tenta controlar a Susan e o Johnny, mas também não consegue e sem outra escolha manda o Senhor Fantástico destruir seus amigos. Mas vemos que o homem mais inteligente do planeta conseguiu vencer o controle mental do mestre das marionetes e juntos eles removeram o dispositivo da cabeça dele. Senhor Fantástico então explicou que ele não conseguiu controlar o Quarteto Fantástico, pois aquele amplificador de poderes cósmicos também amplificou os poderes deles, ou seja, um poder cancelou o outro e eles não podiam ser controlados. O Quarteto Fantástico então pôde voltar a morar no edifício Baxter e o mestre das marionetes foi para uma nova prisão, onde ele ficará sendo observado o tempo todo. Assim que ficou sozinho, ele pegou a argila que estava escondida em sua dentadura, mas nem pôde utilizá-la. Susan estava escondida ali invisível e pegou a argila das mãos dele. O episódio então acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!